nunca perdi nenhuma oportunidade de experimentar na vida a crescer. Aquela época, o social pesava muito. Comecei a trabalhar muito cedo. Quase nunca fiz aquilo que gostava, mas sempre gostei daquilo que fiz. Acho que parar é efetivamente morrer. Seja bem-vindo ao Conversas com Vida. A convidada de hoje é economista de formação, mas tem também um enorme gosto pela escrita e pela palavra. Foi colunista de imprensa e na rádio, ainda é na televisão, e escreveu vários livros, como O Tempo e os Afetos, Bocados de Nós, Porque é que as mulheres gostam dos homens, Coisas que sei ou julgo saber e, recentemente, Os Novos Magníficos. A convidada de hoje é Helena Sacadura Cabral. Muito obrigada por ter aceito este nosso convite do ETV. Tenho que confessar que fiquei muito surpreendida ao constatar que idade é que a Helena já tem. É verdade. E a caminho de fazer anos. E é curioso que me contava há pouco que a data do seu aniversário, ora é um dia, dupla. ora é outro. Para a família é 7, para os amigos é 8, porque eu nasci aos 1 minuto e meio do dia 8. E o meu pai, quando me foi registar, como era advogado, achou que o mais inteligente era registar-me a 7, para eu ter a minha festa de anos a 7 e depois a 8 descansar. Acabo por ter festas nos 2 dias, no dia em que faço anos e no dia em que nasci. A Helena sempre foi uma mulher à frente do seu tempo. Paguei bem caro isso, mas nunca deixei de fazer nada que eu entendesse que devia fazer por causa do tempo em que vivia. A começar pelos estudos. A começar pelos estudos. O seu pai não queria... O meu pai, e não era por mal, mas o meu pai foi um pai tardio, foi pai aos 40 e tal anos, portanto a minha mãe era bastante mais nova que o meu pai. Na altura em que casaram tinha quase metade da idade dele, minha mãe casou muito nova, portanto o meu pai entendia que aquilo que seria melhor para mim era que eu tivesse, enfim, fazer o liceu já era uma bagagem educacional grande, depois devia saber falar bem línguas, inglês e francês, aliás o francês é a minha segunda língua, como é muitas gente da minha geração, e depois constituir uma família, ser uma obediente esposa, uma boa mãe, eventualmente uma ótima avó, e enfim, seguir o percurso que era normal nessa altura nas mulheres. A minha mãe dizia-me justamente o contrário: ser independente, nunca dependas de um homem. Seja teu pai, seja teu irmão, seja teu marido. Ser independente, depende exclusivamente de ti. Porque se eu pudesse ter feito o que tu podes fazer, tê-lo-ia feito. Ou seja, a sua mãe projetava um pouco os sonhos a minha mãe projetou, tudo o que a minha mãe projetou em mim foi extraordinariamente positivo para mim. Portanto, há casos em que, quando os pais projetam nos filhos aquilo que não fizeram, isso constitui para os filhos um espartilho de vida complicado. Não, a minha mãe, tudo o que projetou, ou que de alguma forma gostaria que eu tivesse realizado e ela não pôde realizar, e foi uma mulher à frente do seu tempo também, foi de uma extrema utilidade, porque a minha mãe era a minha maior amiga e, de facto, eu devo-lhe a ela o meu empenhamento nos estudos. Eu estudei com uma bolsa de estudos, justamente porque, como meu pai não via com muito bons olhos a minha decisão de estudar, e ele considerava que isso que era um perigo, e ainda mesmo assim, quando tolerou isso, disse-me: então, ao menos vai para Direito, que é o curso da família. Eu disse: eu para Direito não vou. Fiz mal, não teria seguido mal, ele tinha razão, mas fui para a Economia, que era uma coisa que eu gostava, achava que eu gostaria muito de ser médica. Vai-se rir, porque isto há 50 anos dá vontade de rir. Gostava de ser cirurgiã da cabeça. Porquê? Porque achava que se eu tocasse em certos sítios podia mudar as pessoas e transformar as pessoas de más em boas, enfim, pequenas utopias. Umas crianças querem ser lavadeiras, outras querem ser polícias. Eu queria ser operadora das coisas pequeninas. Aliás, eu sou minhocas em certas coisas. Hoje ainda quer abrir cabeças? Não, hoje já não. Hoje acho que não consinto é que me abram a minha. Portanto, tenho ideias muito
Não tenho dificuldade em dar a mão à palmatória se não tiver razão, mas tem que me convencer que eu não tenho razão. Mas como é que bateu o pé lá em Pois casa com os seus pais? A minha mãe dizia-me, se não conseguires a bolsa, eu hei de arranjar maneira de te ajudar. Mas eu consegui a bolsa, tive uma alta classificação e acabei por ser não só a melhor aluna do meu curso, como a melhor aluna do instituto desse período em que estive em Económicas. Portanto, foi um esforço grande, porque havia 5 bolsas para 1.200 alunos. Mas isso fez-me ter a noção de que nós só temos as coisas quando lutamos por elas. Mas acha que sempre que lutamos obtemos aquilo que pretendemos? Eu tenho sobre isso um princípio, que é, até eu ter a certeza que perco, eu luto. No momento em que eu tenho a certeza que não vou ganhar, portanto, que é uma luta em glória, desisto. Mas só desisto face a uma negativa total daquilo que eu posso pretender. Senão, isso ainda continua a ser. Mas há uma frase que diz que às vezes não conseguir aquilo que queremos é um golpe de sorte. Em certas circunstâncias é de facto, mas eu ainda não tive muito bem essa experiência. Eu costumo dizer, e é sentido, se voltasse atrás, voltava a fazer todas as asneiras que fiz, porque foi com elas que eu aprendi. E olha muito para trás? Não sou nada passadista. Acho que o passado nos serve para vivermos o presente e sonharmos o futuro. Portanto, se eu voltasse atrás, para já não quereria voltar, a única idade a que eu voltava era aos 50 anos. À sua, nem morta eu queria voltar, porque foi o período mais difícil da minha vida, acabar o curso, conciliar vida familiar e vida profissional. Eu tive uma vida profissional em que saía muito para o estrangeiro, os meus filhos eram pequenos, algumas vezes tiveram que me acompanhar, bebés, porque... Mas como é que foi parar à aviação? Era economista de formação. Muito engraçado, eu devo isso ao engenheiro Correia Gago, que é um grande amigo meu, que foi ministro dos Negócios Estrangeiros e que era consultor na aviação civil. E um dia eu estava-lhe a falar que não estava, que ia mudar de vida no sítio onde eu estava, acho que já tinha aprendido tudo, era Ministro da Economia, eu que tinha a aprender, ia fazer uma coisa diferente. Ele disse, e na aviação? E eu disse, pois, era capaz de, não sei, o que é que eu poderei fazer lá? E depois ele disse-me o que é que eu podia fazer. Foi um período muito gostoso, porque tive um diretor-geral que por acaso é um homem muito conhecido, o engenheiro Vítor Vez, que é casado com uma grande atriz, a Carmen de Loures, e que foi uma pessoa que me ensinou imenso. É dos engenheiros humanistas, portanto, cultos. Eu que conheço bem Paris, eu conheço Paris ainda pelos olhos do engenheiro Vítor Vez. Portanto, estive gostosamente na aeronáutica. Mas como é que geria essas distâncias? Muito complicado, foi muito complicado. Eu gastava as minhas ajudas de custo a telefonar para Lisboa. Para já tive 2 tias que, no fundo, criaram 3 gerações de sobrinhos. Portas, portanto, que é, no fundo, a família Portas é a minha segunda família, de facto. E que me ficavam com os meus... Já tinham ajudado a criar o pai, ajudaram a criar os meus e já ajudaram a criar filhos, não dos meus também, mas menos, mas filhos de sobrinhos. Portanto, criaram aquelas santíssimas senhoras de 3 gerações de sobrinhos. E, de facto, quando a minha mãe vivia em África, portanto, eu tinha tias, mas já muito velhinhas, e, de facto, eu quando ia para o Canadá, para os Estados Unidos, para a França, e que tinha que passar um período mais longo destas reuniões da CA, que isso eram reuniões demoradas. Hoje você vai para os Estados Unidos, tem aviões todos os dias, mas, por exemplo, quando eu ia para o Canadá, havia aviões às terças e uma vez na semana ou 2 vezes na semana, portanto, mesmo que eu estivesse livre, teria que
ou fazer várias ligações para chegar a Portugal, ou esperar que houvesse o avião que me trazia diretamente. Mas alguma vez se sentiu culpada por não estar tão presente na vida dos seus filhos? Eu não sou muito dada a sentimentos de culpa, porque os sentimentos de culpa estão habitualmente ligados a quem olha muito para o passado. E eu não olho muito para o passado. Eu gosto da minha vida, gostei daquilo que vivi, acho que paguei preços elevados para ter determinadas coisas, mas a feito entre o que eu paguei e o que eu tive, o saldo é positivo. Mas o passado muda muito visto aos olhos do presente? Não. Palavras não. suas. Não, muda muito em termos daquilo que, não do que nós faríamos, mas daquilo que nós vemos. Quer dizer, quando eu penso que quando comecei a trabalhar precisava da autorização do marido para trabalhar, que para sair do país precisava da autorização do marido, quer dizer, o meu pai era meu dono e depois o marido era meu dono. Eu não podia ser juiz, eu não podia fazer... Havia uma série de profissões que me estavam vedadas, proibidas. Ninguém concebe o que é um ser humano que é proibido de fazer coisas pelo género. Portanto, quando hoje se fala não há mulheres na política, mas como é que há de haver? A experiência da minha geração, e eu ainda estou viva, da Costa, é de alguém que teve que vencer uma série de obstáculos para poder ter direito a ser quem é. Não podia ser. Eu era um serzinho que era dona e propriedade do marido. E sentia-se presa também? Não, porque tive um marido espantoso. Não passaria nunca pela cabeça do meu marido, graças a Deus. Se não tenho a impressão que tinha sido marido 2 meses, não era mais. Dizer-me que eu não tivesse a minha profissão, ou que eu não conciliasse, é evidente que por muito compreensível não podia fazer o que eu fazia. Ele não podia dar peito aos filhos, ele não podia trazer os filhos dentro da barriga. Portanto, ainda há limitações que advêm. Repare que eu não tive licença de parto. Os meus filhos, na minha época, nasciam na licença graciosa. Portanto, se você não atinava com a licença graciosa e com a data do parto, era uma complicação. Depois ficava com 2 semanas, ou 1 semana, ou o que fosse. Você nascia, o seu miúdo nascia a 8. Você tinha começado as suas férias a 1. Já só tinha 3 semanas. Eu saí da maternidade onde os meus filhos nasceram, de um primo meu, da Clínica Cabral Sacadura. Quando o Miguel nasceu, eu ao 4º dia do Miguel ter nascido, fui para o Ministério dos Negócios Estrangeiros discutir um acordo que era eu que tinha preparado e, portanto, tinha que ir. E não me queixo muito disso. Portanto, isso são coisas que eu, quando hoje as conto aos meus netos, eles olham para mim com o olho redondo, como quem diz como é que é possível. E nós não temos a consciência, as pessoas da minha geração que trabalharam têm, de como o mundo mudou. Mesmo que você ande para trás só 10 anos, já nota uma enorme diferença, apesar de vivermos em democracia há mais de 30. Portanto, em relação à minha época, calculo o que é que terá sido. E foi a primeira mulher a trabalhar nos quadros técnicos do Banco de Portugal? Sim, a primeira. Valeu-me a minha altíssima classificação de curso, porque eu preparava-me para... Já não é vivo e foi uma pessoa que foi muito importante na minha vida. O Dr. Ramos Pereira era administrador do banco e eu um dia soube que o banco ia abrir vagas. E perguntei-lhe se havia alguma coisa que determinasse que as mulheres não entrassem. E ele disse que não, mas que enfim, não era tradição, mas nada obstava. E eu fui para casa e disse ao meu pai que ia concorrer. Meu pai, que como lhe disse, era advogado, disse, pronto, isto vai dar salsada, com certeza. E disse, filha, mas vê lá tu bem, um banco central, é isso que tu queres? Eu vinha do Português Atlântico quando tinha estado antes. Eu disse, é isso que eu quero. Quero aprender uma série de coisas que eu acho que o banco me pode ensinar. E concorri, mas tratei e cuidei de fazer saber que se um homem tivesse a mesma classificação que eu percebia perfeitamente que o banco escolhesse um homem. O patrão tem o direito de escolher em igualdade de circunstâncias a pessoa que lhe até pode dizer que quer uma rapariga com olhos azuis, você tem castanhos, tenha paciência, mas não para a minha função, eu quero uma de olhos azuis. O que é que eu podia dizer? Posso dizer que é tonto, mas não posso reclamar, porque a injustiça não é visível, é uma opção pessoal. Mas era uma mulher no mundo de homens? Era uma mulher no mundo de homens. Aliás, fui sempre uma mulher no mundo de homens.
Eu descobri as amizades femininas muito tarde na minha vida. Muito tarde. Mas para ser bem-sucedida tinha que se esforçar mais do que os homens? Isso sem dúvida nenhuma, e penso que ainda hoje isso é verdade. Para se chegar, apesar, eu sou, digo-lhe já frontalmente, contra as cotas. Portanto, direitos impostos é uma coisa que a mim me faz, porque depois há deveres. Não há direitos sem deveres. E direitos impostos têm deveres, a meu ver, muito custosos. De maneira que eu acho que se devem lutar para se criar condições para que as mulheres encarem a política como uma carreira em termos iguais aos homens. Eu nem sou particularmente feminista, não quero ser igual, quero ter as mesmas oportunidades. Não quero ser nada igual ao homem, não queria ser nada homem, adoro ser mulher. Portanto, nesse campo, eu apenas quero, como ser humano, que me seja, perante uma igualdade de circunstâncias, eu sinta que tenho tantos direitos e tantas possibilidades como um homem. Pronto. É evidente que, naturalmente, em certas ocasiões, o facto de ser mãe impõe à mulher limitações. Portanto, eu gostaria que houvesse legislação que tivesse isso em conta, que permitisse trabalho parcial e que permitisse, quando a mulher reentrasse no mercado de trabalho, não tivesse uma carga negativa por ter estado afastada 2 ou 3 anos do mercado de trabalho. Mas compreendo que para o empregador, naturalmente, acaba por escolher a mulher que já... Eu própria, contra mim, falo. Num departamento que esfiei no Banco de Portugal, eu preferia as mulheres com muito perto dos 40 anos. Já tinham tido filhos? Já sabiam o que é que queriam. Portanto, os divórcios, os filhos, aquilo, já estava tudo... Acha que é preciso chegar aos 40 para saber o que se quer? Pelo menos aos 40 habitualmente já se tem 1 ou 2 divórcios garantidos e os filhos têm um limite biológico que não há como estendê-lo. Enfim, já há casos de maternidades aos 60 e tal anos e a minha avó foi mãe, a última maternidade, muito perto dos 50. E a minha mãe foi mãe pela última vez aos 44 quase. Mas enfim, não é o normal habitualmente quando você chega aos... E agora não sei, porque com a crise os filhos vivem mais tempo em casa dos pais e portanto tem filhos cada vez é mais um bocadinho mais complicado porque a gente não leva para casa dos pais o namorado com a mesma facilidade. Calculo eu, não sei lá, eu tive homens, de maneira que nunca se me pôs esse problema, porque eu nunca indaguei muito da vida dos meus filhos nessa área. Como Mas também levavam namoradas para a sua casa? Isso, com certeza, pois, é evidente, era o que faltava, pois, era a casa deles, tinham tanto direito como de levar amigos, portanto, agora, eu não estava muito interessado em saber os pormenores do que se passava no quarto ou não, como possa calcular. Mas dava-lhes essa privacidade? Isso dava, com certeza, isso dava. Por muito que às vezes me preocupasse, mas dava. Dava porque entendia que era a minha obrigação. Mas havia outras regras? Havia outras regras, já isso havia. Isso, por exemplo? Entrar às 5 da manhã, não, isso nem pensar nisso. Isso não. Havia regras, nós combinávamos, o Miguel era mais... guerrilheiro nisso, o Paulo era mais negociava mais, o Miguel não negociava, dizia... Miguel mais parecido com a mãe? O Miguel era mais parecido comigo e portanto se queria entrar às 5 eu dizia, tudo bem, mas não entras, vais dormir à casa de um amigo, porque na minha casa ninguém entra às 5 horas, a não ser que eu te vá buscar. Se te queres submeter a isso, eu vou-te buscar às 5. E foi por isso que o Miguel acabou por sair da sua casa? A saída de Miguel deveu-se à política. Ou seja, na minha casa ou se trabalha ou se estuda. Sobre isso não há, ainda hoje. Na minha casa eu trabalho muito bem. Eu estudo muito bem. Eu sou muito tolerante em relação a tudo o que é viver debaixo do mesmo teto, desde que nós tenhamos a noção de que não podemos explorar o dono da casa. Nesta altura era eu. Portanto, o Miguel queria, aos 12 anos, ter liberdade de entrar à hora que quisesse, fazer na minha casa as reuniões que quisesse, eventualmente perder um ano, se fosse preciso, para a sua atividade política. E eu dizia-lhe, não, quando tu ganhares o teu dinheiro, podes fazer isso na tua casa. Na minha, não, porque a tua obrigação é estudar.
E assim foi. E foi para a casa do pai e interrompeu os estudos e depois acabou o curso porque eu decidi fazer um trato com ele, um contrato, de que é testemunha a Maria Velho da Costa, que é a escritora, que é a madrinha do Paulo, em que ela me dizia que ele acabaria o curso, que ele interrompeu os estudos, pronto, foi para a política. Enfim, era o pai que estava a apoiá-lo, portanto eu não podia... Eu não apoiaria, mas ali tínhamos iguais direitos. E, portanto, quando ele assumiu que poderia retomar os estudos, era preciso. Estava casado e era preciso ganhar dinheiro para poder estudar. E fizemos um trato em que ele não faria atividade política na faculdade, seria um aluno ordinário, portanto ia às aulas às 8 da manhã, como qualquer um, e depois, cá por fora, e eu pagaria todas as despesas. E cumpri. E ele cumpriu. E ele cumpriu até ao último exame, que me veio dizer que não fazia o exame porque não estava preparado, que era estatística. Nem era estatística, era econometria. E eu disse, isso é que não, Miguel. Nós temos um trato. Tu podes chumbar. Isso pode acontecer. Eu não fiz um contrato em que tu tinhas que passar com uma média tal. Não, tu tinhas que acabar o teu curso. Podes chumbar. Agora, não ir. Não. Portanto, pedi um mês de licença sem vencimento no banco. Tirei-o de casa da mulher. Trouxe-o para a minha casa e preparei-o. E ele passou com 13 valores. Com as explicações também. Mas fiquei em frente da porta do exame. Que grande pressão. E dizendo-lhe que enquanto não tocar a campainha não sais. Mesmo que não escrevas senão o teu nome na pauta. Isso depois nós rimos-nos muito com isso, porque toda a vida do Miguel profissional depois foi feita porque ele se formou. Ele não seria deputado se não estivesse formado. E, portanto, eu dizia muitas vezes, a brincar, pois é, mas este teu curso custou-me caro. E custou caro do ponto de vista psicológico, porque não há nenhuma mãe que exerça este poder, tendo a noção de que está a fazer por bem, mas é um espartilho sério. E o Miguel agradeceu-me muito que eu o tivesse feito. Helena, vamos interromper para um curto intervalo, voltamos já para a nossa conversa. Interrompemos então para um curto intervalo no Conversas com Vida, voltamos já a seguir, volte connosco também. Até já.